Fala, galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, que a última notícia vai te surpreender. A primeira notícia de hoje traz à tona um dos temas mais debatidos nas redes sociais pelos vascaínos: a escolha de Luan Pérez pelo Santos em vez do Vasco. O zagueiro, que já passou pelo Santos em uma outra oportunidade, despertou o interesse de vários clubes brasileiros, inclusive do gigante da colina. Com a lesão de alguns jogadores da defesa vascaína e a necessidade de reforçar o elenco, a torcida vascaína viu em Luan Pérez uma ótima oportunidade de melhorar o sistema defensivo do time, mas as coisas não saíram como o esperado. Luan Pérez, zagueiro experiente que atualmente estava na Europa, voltou ao Brasil, mas deixou claro que sua prioridade sempre foi retornar ao Santos, clube pelo qual ele possui grande identificação. O jogador desembarcou em São Paulo e, em uma entrevista recente ao canal De Olho no Peixe, ele detalhou que as conversas com o Vasco não passaram de sondagens iniciais e que seu desejo, desde o início, era voltar ao clube paulista. Isso, obviamente, causou uma mistura de frustração e entendimento entre os torcedores do Vasco. Em sua fala, Luan explicou que, apesar de ter sido procurado por dirigentes do Vasco, nunca houve uma negociação avançada. Eu nunca estive muito próximo do Vasco. Via pela imprensa o pessoal falando bastante. Tiveram conversas sim, mas nunca avançaram porque o Santos sempre foi minha prioridade, afirmou o zagueiro. Segundo ele, a relação afetiva que tem com o Santos e a expectativa de poder contribuir novamente para o time pesaram muito em sua decisão. A situação de Luan reflete algo comum no futebol: a influência emocional e o vínculo com clubes que, muitas vezes, superam até propostas financeiras ou oportunidades de maior projeção. No caso de Luan, o desejo de voltar ao Santos e estar perto da torcida que ele conhece bem parece ter falado mais alto. Para o Vasco, que estava em busca de um reforço para a zaga, a rejeição do jogador foi um golpe, mas a diretoria do clube segue atenta ao mercado em busca de opções que possam fortalecer o elenco, principalmente com os desafios das competições nacionais e internacionais. Nas redes sociais, a reação dos vascaínos foi mista. Enquanto alguns demonstraram frustração pela recusa, outros entenderam o lado do jogador e se concentraram em apoiar o clube na busca por outras soluções. O fato é que, com a janela de transferências ainda aberta, o Vasco tem tempo e recursos para buscar alternativas que possam elevar o nível da equipe e reforçar a defesa, uma das áreas que ainda precisa de ajustes para manter a competitividade em todas as frentes. A expectativa da torcida agora se volta para as próximas movimentações do clube no mercado. Mesmo com a negativa de Luan Pérez, os vascaínos sabem que a diretoria está empenhada em trazer jogadores que possam fazer a diferença. E a torcida, como sempre, estará lá para apoiar o time, seja qual for o reforço que vier. O foco no momento está em seguir em frente e manter o bom momento da equipe. E por falar em reforços e movimentações importantes, vamos agora para a segunda notícia do dia. Promete mexer ainda mais com a torcida vascaína. A segunda notícia do dia trata de uma figura que tem ganhado bastante destaque nos bastidores do Vasco: Pedrinho, o atual presidente do clube. Muito além do seu legado como jogador, Pedrinho tem se mostrado um verdadeiro líder também fora de campo. Ao assumir a presidência do Gigante da Colina, e de acordo com diversas opiniões dentro e fora do clube, realizar um trabalho que vem sendo elogiado por torcedores e ex-atletas. Edmundo, um dos maiores ídolos do Vasco e conhecido por ser bastante crítico em suas análises, não poupou elogios ao trabalho de Pedrinho durante uma live recente. Segundo o Animal, Pedrinho tem sido peça fundamental no processo de recuperação da autoestima do torcedor vascaíno, algo que vinha sendo perdido ao longo dos últimos anos em meio a campanhas irregulares e dificuldades financeiras. Para Edmundo, a entrada de Pedrinho trouxe uma nova esperança, não apenas pelo nome que ele carrega, mas pela competência que tem demonstrado na gestão do clube. O resgate da autoestima do torcedor vascaíno voltou, disse Edmundo durante sua live. Ele destacou que o trabalho de Pedrinho vai além das questões internas. Trata-se de uma reestruturação que está permitindo ao Vasco se reerguer tanto dentro de campo quanto fora dele,
principalmente no que diz respeito às finanças e à marca do clube. Hoje, há de fato a possibilidade de crescimento, de melhora de marca, receita financeira, completou o ex-jogador. De fato, a atual gestão tem lidado com diversos desafios. O Vasco, que já foi gigante em termos de títulos e torcida, passou por um período difícil nos últimos anos, lutando para se manter competitivo. A chegada de Pedrinho à presidência e a parceria com a 777 Partners, empresa que assumiu parte da administração financeira do clube, foram passos fundamentais para essa reestruturação. Contudo, é importante lembrar que nem tudo são flores. Apesar dos elogios, a 777 Partners antecipou todas as receitas da temporada 2024, que levanta questionamentos sobre a sustentabilidade financeira do clube a longo prazo. Edmundo, por sua vez, acredita que o tamanho do Vasco é suficiente para superar esses desafios e se reinventar. O Vasco é tão grande, tão gigante, se reinventa, afirmou. Segundo ele, o fato de Pedrinho estar conseguindo manter os salários dos jogadores em dia, além de realizar contratações importantes para a equipe, mostra que o clube está em boas mãos. O resgate da confiança da torcida também é visível dentro de campo. O time que vinha oscilando em anos anteriores, agora começa a mostrar mais regularidade e competitividade, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. A torcida vascaína, uma das mais apaixonadas do Brasil, tem voltado a acreditar na equipe, lotando os estádios e fazendo barulho nas redes sociais. Tudo isso contribui para que o Vasco reconquiste seu espaço no cenário nacional e, quem sabe, volte a brigar por títulos importantes. Algo que a torcida tanto deseja. O trabalho de Pedrinho à frente do clube ainda está em seus primeiros capítulos, mas os sinais são promissores. E continuar nesse ritmo, o presidente tem tudo para se tornar um dos grandes nomes da história recente do Vasco. Não apenas por sua atuação dentro de campo como jogador, mas por seu papel fundamental na recuperação e no crescimento do clube que ele tanto ama. E por falar em crescimento e futuro, vamos agora para a terceira notícia do dia. E traz uma especulação bastante interessante sobre um possível reforço para o Vasco na próxima temporada. A terceira notícia do dia envolve uma especulação que tem mexido com os bastidores do Vasco. Possível contratação de William Arão, ex-jogador do Flamengo, que atualmente defende o Panathinaikos, da Grécia. Embora o nome de Arão tenha sido apenas sondado pela diretoria cruz-maltina, a possibilidade de sua chegada ao clube traz à tona discussões sobre como ele poderia se encaixar na equipe e contribuir, especialmente na reta final da temporada. William Arão é um nome conhecido no futebol brasileiro. Com passagens importantes por clubes como Botafogo e Flamengo, ele acumulou títulos e foi peça fundamental em campanhas vitoriosas, como a Libertadores de 2019 e o bicampeonato brasileiro com o Flamengo. Hoje, aos 31 anos, ele está no futebol grego, onde tem se mantido em bom nível competitivo, mas existe a especulação de que o jogador estaria aberto a um retorno ao Brasil. O Vasco, por sua vez, tem demonstrado interesse em reforçar seu elenco, mesmo após o fechamento da janela de transferência. A situação do clube na tabela do Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. Qualquer adição de qualidade técnica e experiência pode fazer diferença nas partidas decisivas que estão por vir. Arão, por seu histórico, encaixaria exatamente nesse perfil. Um jogador com liderança, capacidade de decisão e experiência em jogos grandes. Apesar de ser um ídolo da torcida rubro-negra, Arão poderia ajudar o Vasco com seu conhecimento tático e versatilidade. Ele é um jogador que pode atuar como volante ou zagueiro, algo que poderia ser explorado pelo técnico vascaíno para reforçar o sistema defensivo ou dar mais consistência ao meio-campo. Além disso, sua experiência em competições internacionais e sua leitura de jogo seriam ativos e importantes para um Vasco que busca não apenas permanecer na elite do futebol brasileiro, mas também almeja uma volta aos dias de glória. A questão financeira também é um ponto relevante nessa discussão. O Vasco, apesar das recentes injeções de capital das 777 Partners, precisa equilibrar suas contas e fazer contratações cirúrgicas. William Arão, por ser um jogador experiente e ainda valorizado no mercado, exigiria um investimento significativo, seja na negociação com o Panathinaikos ou em termos salariais. Resta saber se a diretoria estaria disposta a fazer esse esforço financeiro e, mais importante, se Arão estaria interessado em deixar a Grécia para retornar ao Brasil,
especialmente para um rival histórico de seu antigo clube. Vale ressaltar que o Vasco tem se mantido ativo no mercado, mesmo após o encerramento da janela de transferências, sinalizando que o clube continua atento às oportunidades que possam surgir. A contratação de jogadores com a experiência de Arão poderia não só elevar o nível técnico da equipe, mas também trazer a confiança necessária para encarar os desafios restantes da temporada. No entanto, até o momento, o que se sabe é que houve apenas sondagens iniciais e que a negociação não avançou. Outro ponto a ser considerado é a reação da torcida vascaína. Embora William Arão tenha sido um jogador de destaque no Flamengo, sua identificação com um rival pode gerar certo desconforto entre os vascaínos. No entanto, se o desempenho em campo for positivo, há grandes chances de que essa resistência inicial seja superada. Em várias ocasiões, jogadores que antes vestiram a camisa de clubes rivais conseguiram conquistar a torcida com boas atuações e comprometimento dentro de campo. Em resumo, a possível chegada de William Arão ao Vasco é uma situação que ainda está no campo das especulações, mas que já levanta expectativas e discussões entre os torcedores. O meio-campista poderia agregar muito ao elenco vascaíno, tanto tecnicamente quanto em termos de liderança, especialmente numa fase decisiva da temporada. Agora, resta aguardar os próximos desdobramentos para saber se essa negociação avançará ou se o Vasco buscará outras alternativas no mercado. E aí, galera, o que vocês acharam dessas 3 notícias sobre o Vasco? O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi uma boa escolha a apitar o jogo decisivo contra o Atlético? E sobre o interesse do Manchester United no jovem Ryan, vocês acham que o Vasco conseguirá segurar essa joia por mais tempo? E claro, o que dizer do retorno do Philippe Coutinho aos treinamentos? Será que ele vai ser o grande diferencial do time nessa reta final de temporada? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso gigante da colina. Sua participação é essencial para fazermos o Vasco cada vez mais forte.